Olá, querido amigo e amiga, querido irmão e irmã no Salvador Jesus Cristo, que a paz de Jesus, do Cristo ressuscitado, esteja presente no coração de cada um de nós. Juntos para o nosso momento de culto, deste final de semana, onde a Igreja Cristã celebra o Domingo da Santíssima Trindade. É sempre maravilhoso olhar para a Palavra de Deus e ver que o nosso Deus único, mas ao mesmo tempo em três pessoas, age em todo o seu poder, majestade, glória e amor em função ou sempre em direção ao ser humano para a sua redenção. A ação da Trindade é para a nossa redenção. E é isso que nós louvamos e engrandecemos o nome do nosso Deus por esse grande amor demonstrado sempre por nós. Que sejam todos muito bem-vindos e que assim juntos possamos sempre louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Iniciamos o nosso culto exatamente em nome da Trindade, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos o primeiro hino do Inário Luterano, hino 146. Você pode pegar o seu inário e acompanhar, hino 146. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 pleno Deus clemente, és um só Deus e seu Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Irmãos e irmãs, nós vamos nos colocar diante do Senhor em sincera confissão de nossos pecados, não fazendo um pedido qualquer ou de qualquer maneira, mas fazer uma súplica sincera e verdadeira para que o nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. Tendo sempre em mente que o nosso socorro, Ele está sempre no nome do nosso bondoso Deus. E diante de Deus nós podemos confessar a Ele o nosso pecado, sabendo que Deus perdoa toda a maldade, toda a iniquidade do pecador quando ele está arrependido. Esse Deus que fez os céus e a terra, Deus Todo-Poderoso, que nos ama acima de tudo,
também quer nos acolher arrependidos para que em Cristo possamos ter também o seu perdão. Confessemos então em oração o nosso pecado a Deus. Senhor Deus de todo poder, Deus de toda misericórdia, Pai amoroso, nós, pobres e miseráveis pecadores, te confessamos todos os nossos pecados e iniquidades com os quais provocamos a tua ira. E sabemos que merecemos por isso o teu castigo aqui nessa vida e também na eternidade. Lamentamos profundamente e de todo o coração as nossas culpas e arrependemo-nos sinceramente. Suplicamos, querido Deus, mediante a tua profunda misericórdia e também mediante a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de todos nós, pobres pecadores. Amém. Muito amados no Senhor, o nosso Deus nos acolhe sempre com muito amor, e a todo que confessa o seu pecado, Ele também garante o seu perdão. Por isso, a todos que assim se colocaram diante de Deus, podem ir em paz. Os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o dia de hoje é o Salmo número 8. Salmo número 8. E sempre o Salmo é uma expressão de louvor e adoração do povo de Deus pelo perdão recebido de Deus. Salmo número 8. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essas são as palavras do Salmo número 8, e que Deus abençoe sempre sua palavra em nossos corações. Amém. Nós vamos ter agora a participação das crianças, é sempre um momento muito especial do nosso culto. Elas também louvam esse Deus maravilhoso que as ama, também com a sua alegria. Acompanhemos então a participação das crianças. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz.
nós vamos ouvir a leitura do Antigo Testamento, lá do livro de Gênesis, capítulo número 1, versículo número 1, e a leitura segue até o início do versículo 4 do capítulo 2. Então, Gênesis 1, 1 até 2, 4, a primeira parte. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas
que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e noite, houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. A próxima leitura é a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A leitura começa no versículo 14, a primeira parte, e depois passa para o versículo 22 e ela segue então até o 36. Então, Atos 2, 14, a primeira parte, versículo depois 22 até o 36. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou de todos, que nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto o que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor em Cristo. Até aqui. Irmãos, nós vamos nos unir na confissão da nossa fé, usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvamos ao nosso Deus, cantando do Inário Luterano, hino 148 e no número 148.
8. Trindade santa e sem igual, unidade divinal, Pai, Filho, Espírito de amor, sê hoje meu amparador. Corpo, alma e todo o meu haver, tu queiras sempre proteger, que o mal não me perturbe a paz e não me tente Satanás. Meu Criador, vem me amparar, meu Redentor, me libertar, conduze-me, ó Consolador, e adorna-me com fé e amor. Guarde, abençoa-me, ó Senhor, gracioso em meigo resplendor, teu rosto sobre mim também, levanta e dá-me paz. Amém. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje, para o culto da Santíssima Trindade, está registrada no Evangelista Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 até o 20. Leitura do Evangelho conforme Mateus, capítulo 28, versículos 16 até o 20, onde está escrito: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui a palavra do Santo Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre, especialmente neste momento em que nós meditamos na sua palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs no nosso Salvador Jesus Cristo, chegamos ao final de semana após Pentecostes, onde no domingo passado nós celebramos a descida do Espírito Santo, e neste final de semana nós comemoramos o dia da Santíssima Trindade, a ação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E chegamos a este final de semana em um momento muito conturbado, complicado em nossa história, momento de uma pandemia, muitas pessoas sofrendo, muitos doentes, muitas pessoas morrendo, um momento sem igual em que estamos vivendo. E um momento tão difícil acaba gerando outras crises, acaba agravando também outras crises, crises que acabam aparecendo, algumas vezes por conta da fragilidade que vivemos, mas principalmente por revelar quem ou como nós realmente somos como seres humanos. Estamos enfrentando crises políticas nos governos, crises econômicas, empresas quebrando, muitos funcionários sendo demitidos, crises sociais,
como as que nós vimos também nos últimos dias, nos protestos contra o racismo em decorrência do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Tantas crises. Em meio a tudo isso, esses dias eu vi uma postagem que dizia: acho que erramos como humanidade, como seres humanos. Realmente, erramos. Erramos na falta de amor, de empatia, tantos outros sentimentos, virtudes que achamos que o ser humano deveria cultivar. E muitos, em meio a isso, se perguntam: onde tudo isso vai parar? Quem será o salvador da pátria? Sempre esperamos um herói, sempre foi assim. Outros até se perguntam: onde está Deus em meio a tudo isso? Em meio à pandemia? Em meio a tantos atos violentos? Muitos pedindo que Deus envie sinais, que resolva toda essa situação imediatamente, que de uma forma mágica envie vacina e a cura. Queridos irmãos, nós estamos entrando nesse novo período litúrgico após Pentecostes e temos nesse final de semana o domingo da Santíssima Trindade e a ênfase nos atos poderosos do nosso Deus triuno, a ação de Deus em criar, em dar a salvação para o seu povo e a ação do Espírito Santo acompanhando e guiando os discípulos. E é isso que nós percebemos nas leituras do culto de hoje. O texto de Gênesis relata a criação, a ação do Deus triuno já na criação, onde nós lemos lá: no princípio, Deus criou os céus e a terra, também que o Espírito pairava sobre as águas. Mais adiante, e disse Deus, o Verbo que se fez carne, o ato criador grandioso, poderoso do Deus que criou todo o universo, um ato extraordinário do Deus triuno. E depois, mais adiante, nós lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus conversando com Ele mesmo, as três pessoas da Trindade, realmente o mistério da Trindade. Não compreendemos, mas cremos. No relato do livro de Atos, Pedro, no dia de Pentecostes, testemunhando, falando a respeito de Jesus Cristo, daquele a quem ele viu realizar todos os feitos, falando para as pessoas de diversas nações que estavam naquele momento, falando da ação de Deus em Jesus, fazendo exatamente o que Jesus havia dito no texto do Evangelho, onde Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitado. O texto diz que eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aparecendo aos discípulos ainda causava espanto a eles. Não é uma dúvida de descrença. Os discípulos provavelmente ficaram confusos e impressionados com a visão de Jesus ressuscitado e não sabiam o que fazer. E Jesus, como resposta a essas dúvidas, chega para perto deles, se aproxima e fala. O ver Jesus não acabava com aquelas dúvidas, o medo ou a falta de fé, mas é a sua palavra que cria e fortalece a fé, os anima e os encoraja. E Jesus continua dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade. Ele é o encarregado pelas nossas vidas. Ele nos governa, Ele é o nosso rei. E nessa autoridade Ele dá uma tarefa àqueles discípulos. Uma tarefa toda especial de fazer novos discípulos por onde estiverem indo em todas as nações. E como se faz discípulos? O próprio Jesus mostra para eles, diz para eles como fazer novos discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Deus triuno, e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou,
batizando e ensinando. Queridos irmãos, é no batismo que Deus proporciona uma nova vida ao ser humano, um novo nascimento pelo Espírito, Deus agindo em nossas vidas. Muitas vezes em nossas vidas encontramos dificuldades que parecem ser tão grandes de ultrapassar que pensamos que é preciso começar tudo do zero, começar novamente. Às vezes parece ser a solução mais fácil. Com toda essa crise, parecia ser mais fácil descartar tudo que tem e iniciar de novo. Mas isso não é possível. Nós vemos como Deus agiu com o ser humano, agiu de uma forma diferente. Quando o homem caiu em pecado, Deus não destruiu o ser humano e começou novamente uma nova criação, mas providenciou a salvação em Cristo e também um novo nascimento pela palavra e pelo Espírito. Deus agindo em favor do seu povo através do batismo. E no último versículo do texto do Evangelho de Mateus, nós temos um versículo que para mim é um dos mais confortadores textos bíblicos. É uma promessa de Jesus, um compromisso de Deus para conosco, onde Ele diz: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Estou com vocês até o final. É o famoso "tamo junto", para o que der e vier. O Emmanuel, o Deus conosco, que grande promessa, que grande consolo que nós temos. Erramos como humanidade, somos pecadores, por isso Deus precisou agir para nos conceder o perdão. Ele enviou o seu único Filho para assumir a nossa culpa, Deus revelando o seu amor, e é assim que nós conhecemos o amor de Deus, na vinda de Jesus e na sua morte lá na cruz. Essa morte que nos dá perdão pelos pecados cometidos, não só os nossos aqui, ou os que nós achamos que é pecado, mas os pecados de toda a humanidade. Jesus precisou morrer para pagar pelos pecados de toda a humanidade. Essa é a maneira como Deus ama o mundo. Um amor que não conseguimos entender pela nossa razão, um amor incondicional. E esse amor de Deus, demonstrado no seu ato salvador por nós, em nos dar uma nova vida pelo batismo e pela palavra, nos impulsiona a agir. Não significa que agora é só esperar pela vida eterna, não se importando com o que fazemos ou não. Os nossos atos demonstram a nossa fé, dão testemunho, mostram quem nós somos. Agir pelo bem das pessoas, assim como Jesus ensinou. Queridos irmãos, estamos no domingo da Santíssima Trindade, o domingo que lembramos a ação do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que criou tudo, que através de Jesus nos salvou e que nos traz a fé pelo Espírito Santo. Domingo passado nós lembramos a descida do Espírito Santo, que deu poder aos discípulos para falar a palavra de Deus em todas as línguas. Espírito que nos guia desde o nosso batismo, que nos convence do pecado, mas nos aponta para Cristo como nosso Salvador. É o Espírito que nos acompanha, nos conforta, nos consola, nos dá a fé para que creiamos em Jesus Cristo e que está conosco todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos, em meio a todas as crises. Que o Espírito Santo de Deus nos mantenha sempre firmes em Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano o hino número 149. Hino número 149.
porquanto não há nenhum outro Deus. A ti louvores renderemos, por teu poder que tu nos dás dos céus. Aceita nossa adoração, Senhor, por Jesus Cristo, nosso mediador. Ó Pai, atrai-nos ao teu Filho, e por teu Filho nos retorna a ti. Nos ilumine o excelso brilho de teu Espírito na treva aqui, deixando-nos a tua paz provar, e tua imensa graça celebrar. Com profundíssimos gemidos perante ti por nós irá rogar. Por ele fomos convertidos, e ao nosso espírito vem confirmar que somos filhos teu celeste Pai. Seu santo nome, ó crentes, invocar, brotando sempre ardente prece, por seu poder de nosso coração. Teu coração se compadece de nós, ó Deus da eterna salvação. Jamais, jamais tu poderás negar a súplica de quem a ti clamar. Nós vamos falar com o nosso Deus em oração, colocando diante dele todos os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos, sabendo que o nosso Deus maravilhoso e todo-poderoso nos ouve por amor de Jesus e assim também sempre atende conforme a sua vontade as nossas orações. Oremos. Amado Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, primeiro com muita gratidão em nosso coração, porque mesmo no meio desses tempos difíceis que vivemos, nós podemos sempre contemplar, primeiro as belezas da Tua criação, que manifestam o Teu poder, pois tudo o que vemos e até mesmo aquilo que não vemos é obra da Tua mão. Querido Pai, obrigado porque o Senhor criou o mundo com tamanha perfeição. Obrigado porque o Senhor criou também ao ser humano, que na desobediência traiu a Tua aliança feita contigo. Mas o Senhor, em grande amor, também enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, para nos redimir. O Senhor não exterminou o que fez, mas enviou Jesus para dar perdão, para dar vida e vida eterna à coroa da Tua criação, que é o ser humano. E obrigado também, porque assim que Jesus foi ao céu, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, veio ao mundo para ser o nosso auxiliador, para convencer o mundo do seu pecado e dar pela palavra e pelo batismo a fé salvadora em Jesus Cristo. Querido Pai, jamais poderemos agradecer suficientemente tamanho amor que o Senhor tem por nós. Querido Deus, também queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem feito com que a Tua palavra continue sendo proclamada. E nessa palavra encontramos consolo, conforto do perdão em Jesus e também orientação para a nossa vida e o fortalecimento da nossa fé. Querido Deus, obrigado porque o Senhor tem feito também com que muitas pessoas estejam se recuperando desse problema tão sério que o mundo vive. Querido Deus, faça com que o coração de cada um esteja sempre confortado e unido ao Senhor, que possamos estar sempre firmes na fé, certos de que o Teu olhar misericordioso está sempre sobre nós. Obrigado porque o Senhor tem dado força aos profissionais, todos aqueles que lidam diretamente com essas situações, profissionais de saúde e tantos outros que estão aí diretamente envolvidos com isso. Querido Deus,
continue dando muito amor e muita disposição para que todos aqueles que precisam trabalhar continuem assim fazendo, e dê paciência àqueles que não têm essa necessidade, para que possam também tomar os cuidados devidos para o bem de si próprio e também, principalmente, para o bem do próximo. Também, querido Deus, esteja especialmente com aquelas pessoas que padecem dessa doença, com aquelas pessoas que estão enfrentando o luto por causa dessa enfermidade e de tantas outras. Certamente os corações dessas pessoas estão tristes e lamenta profundamente tudo isso. O Senhor, no seu poder e na sua graça, pode confortar e consolar na certeza da ressurreição em Jesus Cristo. Às vezes não vamos ter respostas para as coisas, e dê-nos paciência, querido Pai, e humildade para reconhecermos isso. Nos faça firmes na fé, para que possamos, quando estivermos com o Senhor, possamos também ter todas as nossas questões respondidas. Amado Deus, preserva firme a Tua igreja. Não permita que esse tempo de isolamento, onde não podemos estar juntos nas igrejas, faça com que a gente fique fraco e assim queira abandonar a vida de comunhão na igreja. Preserva-nos sempre em Cristo, que é o caminho para chegar a Ti, e assim também, querido Pai, dê discernimento e tranquilidade para cada cristão continuar a sua vida de testemunho nesse tempo difícil. Abençoa a direção da nossa igreja, abençoa também aqueles que nos dirigem nas outras esferas de poder, aqueles que nos governam no poder secular, e que assim todos possam ter uma ação que vise o bem das pessoas e assim também glorificam o Teu santo nome. Enfim, querido Pai, oramos ao Senhor certos de que o Senhor nos ouve, e tudo mais que temos no coração, colocamos diante de Ti, na oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, convido para que juntos peçamos a bênção do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito amados no Senhor, é sempre muito bom a gente poder estar junto, mesmo que assim, de forma online. Desejamos que Deus abençoe a cada um em sua vida, na sua família, enfim, em tudo aquilo que é o nosso dia a dia. Que Deus esteja com cada um de vocês e abençoe ricamente a cada um. Nós vamos terminar o nosso momento de culto cantando do Inário Luterano, hino 202. Hino 202. Um grande abraço a todos. Com louvor, nosso culto abençoado, na palavra do Senhor, fomos todos confortados. Sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido. Seja todo o nosso andar um servir agradecido.
seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras, Deus, abençoar a saída como entrada, dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida